E aí o tema, ou o nome do assunto que eu vou falar, foi um nome que veio um pouco antes da gente ter a ideia de fazer esse encontro, para mim, né? Que veio de parte do meu despertar espiritual, onde eu comecei a perceber que o meu personagem nessa vida, o nome, né, Phil ou Philip Orloff, ele era limitado à experiência dessa vez. Mas eu comecei a receber, depois do meu despertar espiritual, através da minha alma, muitas informações de outras vidas. Eu não vou entrar ainda de vida passada, mas vamos falar de outras vidas que me remetem, ou que me lembram, ou que tem muito significado, né? E aí a ideia de síntese é como se fosse assim. É como se a gente fosse vamos pensar num diamante, e o diamante nunca se desfaz, mas ele tem várias facetas, ele tem como se fossem partes dele que são diferentes, como se tivessem experiências diferentes. E eu entendi que eu sou uma dessas experiências, que desci ou que saí, e que depois eu retorno, como se fosse com toda essa bagagem, com toda essa experiência. E a personalidade seria essa experiência fragmentada, como se fosse uma parte desse todo, desse um. E que o filho pródigo, né, que volta para casa, é essa ideia. Em algum momento, acredito isso pessoalmente, que a gente tem um momento de retorno. E a ideia também de ver esse encontro, como se fosse praticamente uma família espiritual, é de imaginar esse encontro como algo em grupo, como algo coletivo. Então, para mim, síntese é como se fosse assim, a gente pode falar do eu fiz, eu fui, eu acho, eu acredito, eu quero. Mas mais do que eu vou trazer aqui, é como se fosse nós. Ou como cada um reflete isso na vida de cada um de vocês, né? Então, síntese também, integração. Então, pensar sempre no inteiro, mesmo quando a gente olhar o fragmentado, seria uma faceta ou uma extensão. E pensar no complementar. Porque o fragmentado, às vezes, a gente não sabe a experiência do outro. A gente não sabe a sabedoria, o conhecimento do outro. E a ideia do que eu vou trazer dessa ideia de personalidades, expandir isso para famílias de alma, é como isso é quando todo mundo está junto. Ou quando esse potencial todo, ele interage entre si, né? Então, para não ficar uma linguagem muito, vamos dizer, diferente para cada um, eu, como já estou há um ano cursando minha pós em psicologia transpessoal, eu percebi que a linguagem da transpessoal, ela está muito alinhada com o que sempre chamamos de espiritualidade, esoterismo, que por não ser tão científico, nunca teve talvez a mesma validação como tem a ciência, como tem o embasamento científico. Então, por exemplo, quando a gente fala da psicologia, vou usar também um termo da antroposofia, do Steiner, você tem os setênios, né? Aí eu vou entrar o que eu chamo de personagem, o que eu chamo de personalidade. Então, primeiro setênio 0 ao 7 é o que a psicologia chama de período pré-pessoal. Basicamente é nascimento e infância. A gente não tem ainda uma personalidade criada, muito desenvolvida. Às vezes eu brinco, né, bebê nasce com cara de joelho, é porque a aparência às vezes é a mesma, então não teve nem os traços, a coisa está se formando, a coisa está se desenvolvendo. Então essa fase seria a pré-personalidade, antes, né? A partir do 7, não exatamente, um pouquinho antes, pode ser um pouco depois, você entra na fase que pode ir do 7 até os 42, segundo a antroposofia e o ciclo dos setênios, que é o caminho biográfico. E esse sim, é o início dessa, vamos dizer, dessa entrada do ego na nossa vida, a gente começa a dizer o que a gente quer, o que a gente deseja, as nossas necessidades, como a gente gosta, preferências, e vai desde a adolescência até o início da fase adulta e até uma parte da fase adulta. Então o nosso ego, do jeito que a gente conhece, ou do jeito que a gente percebe nas nossas vidas, seria todo esse período, de adolescência até a fase adulta. A partir dos 42, segundo a antroposofia, começa a vir como se fosse um chamado da alma, um chamado para a espiritualidade, um chamado como se fosse para a sua missão nessa vida. Digamos que você já passou por muita coisa, trabalho, filhos com filhos ou sem filhos, e de repente aos 42 até os 49 começa a vir um chamado para algo diferente, algo maior, como se fosse uma missão, né, vamos dizer assim. E é isso que entra o que seria o transpessoal, ou que no esoterismo vão chamar que é o buscador,
né? Aquele que vai fazer o caminho iniciático, né? Ou o caminho monástico, o caminho da religião, da iniciação. Então, vamos dizer que eu chamaria o esotérico espiritualidade como Oriente, que sempre existiu e é milenária. A gente tem essa fonte, né, do budismo, do hinduísmo, da Índia, do Tibete, nos alimentando há tantos séculos. E o Ocidente trazendo a parte científica, que ainda é uma coisa mais... Começou com a filosofia dos gregos, mas estamos aqui um período mais recente. Então a ideia que eu estou propondo é uma integração, como se as linguagens pudessem ser uma, para a gente poder chegar no mesmo lugar.